Muito bem, então sejam bem-vindos a mais uma conversa Inner Balance Way. Nuno Nunes, Rui Rodrigues e hoje com a Carina Bernardino. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Como vocês sabem, o Inner Balance Way e estas conversas são desenhadas para trabalharmos os três níveis do ser humano, não é? A parte física, mental e espiritual. E estas conversas partem do pressuposto, e este produto parte do pressuposto que quando o interior está equilibrado, a nossa vida equilibra, e quando a nossa vida equilibra, tudo está no lugar certo. E, portanto, decidimos, a Ana Rita está ali com um sorriso, ela gosta desta frase, decidimos abrir estas conversas que começámos na quarentena, entre eu e o Rui. Fizemos aqui uma primeira série, agora decidimos abrir esta segunda série a convidados, tem estado a correr muito bem. Obrigado pelo apoio de todas as pessoas, não só aquelas que acompanham ao vivo, como depois aquelas que vão acompanhar o canal do YouTube. E conforme eu já disse, hoje temos connosco a Carina Bernardino, que foi convidada aqui do Rui e que o Rui vai passar a apresentar. Portanto, Rui. Ok, obrigado Nuno, obrigado Obrigada, Nuno. Carina, por teres aceito esse nosso convite. Vamos já dar início à nossa conversa e eu vou-te pedir desde já que tu te possas apresentar. De onde vens, qual é o teu, digamos, o percurso que tens feito nestes últimos anos, de que forma é que chegaste aonde chegaste hoje, porque é que hoje és coach e porque é que estás a fazer o que estás a fazer, e depois a partir daí vamos Ok. ver Muito obrigada. onde vai a nossa conversa, está bem? Está bem. Eu quero agradecer aos dois desde já por este convite. Para mim é um gosto enorme estar aqui e partilhar aquilo que eu tenho vindo a descobrir ao longo de 20 anos de estudo. Portanto, eu venho de uma aldeia, eu cresci numa aldeia chamada Pereira, que tem cerca de 100 habitantes ainda hoje. Portanto, é um meio rural, tive uma educação bastante soft, digamos assim, e com 17 anos fui para Lisboa para tirar um curso de cabeleireira. Aos 13 decidi ser cabeleireira porque eu queria ver as mulheres a sorrirem, não é? Na altura só atendia senhoras. E queria fazer as mulheres felizes, sentirem-se bem com elas mesmas. Entretanto, com 17 anos, o meu pai emprestou-me um livro de Dale Carnegie para eu ler. Portanto, como fazer amigos e influenciar as pessoas. E eu fiquei fascinada por entender o processo da mente humana. Portanto, eu encontrei as duas paixões da minha vida. Entender o comportamento humano e o parto do cabeleireiro. Sempre fui muito, tirar muitas formações, desenvolver imenso. Eu, quando vim para Lisboa, eu lembro-me de ia trabalhar para um sítio e pensava, ok, quando eu sentir que já não estou a aprender nada aqui, eu vou mudar de emprego. E assim sempre fiz. E pus na minha cabeça que eu aos 30 abria o meu negócio. E foi. Abri o meu salão com 30 anos, mas antes de abrir, eu com 27 anos descobri a PNL. E eu lembro-me desse dia em que eu vi um mail ou uma apresentação com um curso de desenvolvimento pessoal e eu, oh pai, venha aqui ao computador que eu quero mostrar uma coisa. E este curso assim eu quero tirar, você empresta-me o dinheiro, que era 1000 e tal euros, não é? Eu não tinha, assim, está bem, o pai empresta. E então lá fui eu tirar o practitioner intensivo, portanto, mal eu sabia para o que é que ia, não é? Porque eu só vi desenvolvimento pessoal, tudo aquilo que prometia, e ainda assim eu só gostava de partilhar convosco uma história muito curiosa que me marcou muito. Porquê? Eu fui para a PNL sem saber o que era, não é? Sabia que era desenvolvimento pessoal, tudo aquilo que eu li da descrição daquele curso para mim fez todo o sentido, porque eu sempre li muitos livros de autoajuda, sempre me tentei desenvolver e processos mentais e contrariar pensamentos negativos e essas coisas todas. E houve um dia fazer uma linha do tempo em que eu tinha, portanto, tinha aquelas respostas muito brutas, e então fizemos uma linha do tempo para resolver essa situação que eu não gostava em mim. E fui parar à barriga da minha mãe, quando a minha mãe estava grávida, depois de 3 meses, e eu senti que a minha mãe fez. E eu achei aquilo muito esquisito, assim, uma coisa vá-vá-vum, não é? Tipo, como é que eu era uma posta de sangue e me lembro, como é que eu posso ter acesso a uma memória destas? Quer dizer, com 2 meses isto é impossível. E sei que bom, fiz o exercício e tal, mas fiquei assim, isto é muito estranho, esta coisa da PNL. E fui para casa e telefonei à minha mãe. E a minha mãe confirmou-me. Aconteceu realmente uma situação dessas, a minha tia chegou com o meu primo em braços,
segura o menino que eu vou chamar o médico. E a minha mãe faz isto e vê o menino completamente roxo e faz isto. Depois vai a correr à loja para telefonar para o médico, nós não tínhamos telefone em casa, não é? E depois vai a correr tomar a minha avó para fazer ventosas no menino, a minha avó salvou o menino, mas a minha mãe, com esta correria toda, diz que teve tantas dores, não é, que achava que me ia perder. Portanto, e eu, com 27 anos, acedi a uma memória que eu estava na barriguinha da minha mãe. Portanto, a partir daí eu fiquei PNLista a 150%, não é? Portanto, e depois a PNL teve outro fator importante na minha vida, que foi, eu desbloqueei, depois no curso PNL, num exercício que era a Matrix, que eu tinha a crença que se eu fosse patroa, iria perder a minha humildade. Não é? E isso impedia-me de abrir o meu negócio. E foi quando eu quebrei essa crença, passado 6 meses eu estava a abrir o meu negócio. Apareceu assim uma oportunidade, porque eu já tinha visto várias vezes na minha vida pessoas super humildes, e depois assim que abri um negócio, o dinheiro, eu costumo dizer uma frase que é assim, se queres realmente conhecer uma pessoa, dá-lhe dinheiro ao poder, tu conheces o caráter dessa pessoa. E eu tinha receio, e lembro-me que a primeira coisa que eu disse à minha equipa quando abri foi, se vocês me virem ficar assim com o nariz em pé, chamem-me à terra se faz favor. Pronto. Eu tive que me trazer à terra sozinha porque eles não o fizeram. Muito bem, Karina. Então diz uma coisa, então esse contato que tu tiveste com a PNL foi aquilo que te motivou a partilhar algumas dessas experiências e todo o conhecimento que vieste a adquirir depois, porque eu sei que tu fizeste o Master, o segundo nível, não é? Sim. E também tiraste uma formação, uma certificação em coaching neurolinguístico, não é? Sim. E então, a certa altura foi essa experiência e foi o facto de teres adquirido esse conhecimento que fez com que tu dissesse, ok, deixa-me cá então partilhar isto com as pessoas que fazem a mesma coisa que eu, os cabeleireiros. E então tu a certa altura disseste, bom, deixa-me cá desenvolver ou partilhar esta coisa do desenvolvimento pessoal com este pessoal que trabalha na mesma área que eu. E é isso que tu fazes hoje, ou não é? É isso que eu faço hoje. O que é que aconteceu? Mesmo no curso, um dos nossos exames finais era demonstrar como é que nós iríamos utilizar a PNL no nosso dia-a-dia. E eu, à frente de todos os colegas, e o Bruno lembra-se disto, não é? Está a ficar para a história do PNL, eu cortei o cabelo ao vivo a uma colega a fazer perguntas poderosas. E eu comecei a aplicar a PNL no meu salão. Portanto, eu falo muito do conceito Beauty Inside Out, porque a cliente vai ao meu espaço, eu não trato apenas do seu exterior, eu trabalho também o seu interior. Ou seja, a cliente entra com um desafio e sai com uma solução, ou com um reenquadramento, ou com algum passo que pode dar na vida dela para melhorar. Não é? Esta situação de trabalhar com os meus colegas, portanto, de ensinar os meus colegas e fazer desenvolvimento a profissionais de beleza, vem do quê? Vem após eu ter chegado a um burnout, não é? Em que, quando eu abri o meu negócio, o que é que aconteceu? Eu virei completamente comercial, ou seja, eu trabalhava das 9h30 da manhã à meia-noite todos os dias, isto durante 4 anos. Portanto, eu deixei de fazer meditação, eu deixei de fazer tudo aquilo que eu fazia que me fazia bem. Passei a só trabalhar números, objetivos e até que eu cheguei a um ponto que eu ganhava muito dinheiro, mas eu não estava nada feliz. Aliás, eu tenho fotografias dessa altura, nem pareço eu. E vem daí, portanto, quando eu cheguei ao meu limite, ao burnout, não é? Eu pensei, ok, o que é que eu fazia quando eu estava bem? O que é que eu fazia quando estava feliz? E comecei a fazer novamente. E depois fiz um processo de coaching com a Be More Academy, com o Jay Roth, em que ele começou a trabalhar comigo, ou seja, qual é a tua especialidade, o que é que tu fazes, tal e tal, e como é que tu podes agregar no mundo. E a coisa conjugou-se. Eu posso ajudar profissionais como eu, porque eu sei quais são as dificuldades que nós passamos, emocionais, muito, porque nós cabeleireiros trabalhamos muito próximo com o público, não é? E os clientes desabafam muito connosco, e é muita energia que nós trocamos ali ao longo de todo o dia, com várias energias diferentes. Portanto, eu sabendo os desafios que nós passamos e sei como é que o desenvolvimento pessoal me ajudou até hoje a conseguir ao estado, ajudar os clientes, a dar dicas com clientes, a ter conversas construtivas, e é isso que eu hoje quero passar aos profissionais de beleza. Quero ajudá-los a fidelizar clientes, porque a par deste desenvolvimento pessoal também tenho todo 20 anos de formação específica em cabeleireiro. Portanto, desde a recepção, fazer um bom diagnóstico, executar as práticas corretamente, técnicas de venda, portanto, eu agarrei em tudo aquilo que resulta e é isso que eu hoje passo aos cabeleireiros. E assim,
Neste momento, até agora, que resultados objetivos e práticos tu tens tido? Ou seja, dos contactos, do trabalho que já fizeste com outras pessoas, se tivesse que escolher 2 ou 3 em que tu digas assim, olha, houve 2 ou 3 pessoas que mudaram completamente a sua vida e hoje fazem isto e antes estavam a fazer aquilo. O que é que seria? O que é que tu realçavas mais? Olha, houve pessoas que saíram do sítio onde estavam a trabalhar. Eu ainda ontem fiz uma sessão de coaching a uma cabeleireira, porque isto tem sido um desafio. E à altura do Covid, o que é que veio fazer? Eu comecei a dar formação em sala a cabeleireiros em janeiro. Porque isto também é um trabalho interno grande que tem que ser feito, de desbloquear as crenças do quem sou eu para estar a fazer isto. Não é? O desenvolvimento pessoal é um trabalho contínuo, na minha opinião, não é? E é isso que eu tenho sentido ao longo do tempo. Sempre que eu dou uma formação, portanto, o que é que eu noto? Que as pessoas ficam mais, e o feedback que eu tenho, as pessoas ficam mais focadas no cliente, melhora o relacionamento entre os profissionais e o relacionamento com os clientes e começam a vender mais. Okay? Isto prático e são estes os resultados. Mas este trabalho comecei agora em janeiro. Com a altura da quarentena, o que é que eu fiz? Eu adaptei todo o meu curso para o mundo online. Okay? Para o mundo online. Ok, mundo online. Portanto, eu fiz há 15 dias, não sei se te recordas, uma maratona para cabeleireiros e vendi o programa e pronto, e comecei a fazer ontem as sessões e aquilo que me disseram ontem foi que pronto, já existe um direcionamento, uma decisão, ok, eu estava confuso o que é que eu devia de fazer, já sei quais são os passos que eu vou dar no meu negócio a partir de agora, mas eu também trabalho toda a parte interna. Ok, agora que tu falaste nisso, podemos falar um pouco mais disso, na parte interna, porque desenvolvimento pessoal é isso, tem a ver com a parte interna, mais com a parte interna do que com a parte externa. Tu falaste em tempos, quando eu te convidei, nas bases para o bem-estar do ser humano, e tu referiste, digamos, a 3 bases, não é? Para o bem-estar do ser humano. Fala-me um pouco sobre isso. Existem 3 coisas que é da nossa inteira responsabilidade que só nós podemos fazer. E se as fizermos, nós estamos bem enquanto seres humanos. Então, a primeira delas é dormir. Só nós é que decidimos quantas horas é que nós dormimos. E nós sabemos que cada um de nós precisa de X horas. Eu posso precisar de 6, tu podes precisar de 8. Então, se nós dormimos as horas certas que nós precisamos, nós estamos com capacidade, ficamos eficazes naquilo que nós estamos a fazer. Certo? O dormir é ponto número 1. O segundo é a alimentação. Somos só nós que decidimos o que é que nós colocamos dentro do nosso corpo. É a segunda base. Ninguém nos dá comida à boca. Então, se a nossa forma física está mais relacionada com aquilo que nós comemos do que com o exercício que nós fazemos. A forma física. E depois é preciso nós nutrirmos o nosso corpo com as vitaminas, com os nutrientes necessários, conhecermos e sentirmos o nosso corpo. Eu como este alimento, como é que eu me sinto? Dá-me energia ou retira-me energia? Eu não como carne há muitos anos. Eu deixei de comer carne porque eu comia carne e sentia-me mal, sentia-me que a minha vibração baixava. Não é? E eu ainda hoje, quando como comida processada, eu sinto, fico mesmo assim sem energia. Quando eu como comida da terra, fruta, legumes, peixe, eu sinto a energia a subir. Portanto, é da nossa inteira responsabilidade aquilo que nós comemos. Portanto, o sono, somos nós que decidimos a que horas é que nos deitamos e levantamos, e a comida, somos só nós que pomos a comida dentro da nossa boca. Certo? E o terceiro é o exercício físico. Nós sabemos que o exercício físico é responsável pelo quê? Pela manutenção das nossas articulações, pela nossa elasticidade, não é? Portanto, eu costumo fazer uma pergunta: como é que te vês com 80 anos? Lindo. E há quem me respondasse o que eu te Muito obrigado, disse lindo. Lindo, claro que sim. Lá está, vai depender daquilo que tu fizeres até lá, não é? Agora, se te alimentares mal, se dormires pouco e não fizeres exercício físico, o mais provável é que chegues lá talvez num estado não tão ideal como aquele que tu desejas, não é? Não com tanta saúde. Portanto, nós hoje, nós temos que pensar qual é o resultado que eu quero ter amanhã. Como é que eu quero estar com 80 anos? Quero estar a movimentar-me bem? Porque nós sabemos que com a idade nós podemos perder 2 coisas, não é? Ou perdemos a capacidade física ou perdemos a capacidade mental. Certo? Então o que é que nós temos que fazer? Para já temos que trabalhar a nossa mente, temos que aprender coisas novas todos os dias, podemos estimular o cruzamento dos hemisférios, por exemplo, lavar os dentes com a mão esquerda,
não é? Ou fazer o exercício de cruzar a mão direita, joelho esquerdo, ou a mão esquerda, joelho direito. E fazer este exercício várias vezes ao dia, certo? E aprender coisas novas todos os dias e fazer exercício físico e alongamentos. Então, assim, dessa forma, nós conseguimos chegar aos 80 anos com saúde. Não perdemos nem a parte mental nem a parte física. Portanto, estas são as três coisas, são as bases do ser humano: o exercício e a alimentação. São de nossa inteira responsabilidade. E quando às vezes a gente se queixa, estou assim, eu estou assado, e o que é que tu fazes quando não está? O que é que tu podes fazer para melhorar essa condição? Está sempre nas nossas mãos. Então, deixa-me só aqui pôr assim uma achazinha. Ok, tudo aquilo que tu disseste, digamos, faz sentido. É importante o tempo de sono, a alimentação, o exercício físico. Agora, imagina aquelas pessoas que sabem tudo isso, mas não conseguem colocar isto em prática. Não é? Que têm aquela coisa de, pois, eu sei que realmente tenho que mudar a minha alimentação, mas continuam a comer mal. Eu sei que devia levantar-me mais cedo, ir para a cama mais cedo, ter as minhas horas de sono, mas continuam a ficar até às tantas a ver documentários ou a ver filmes, etc. O que é que seja. Não fazem qualquer exercício físico, a não ser sair do sofá, ir para a cama ou ir para a mesa. Não é? Digamos, o que é que tu dirias a essas pessoas? O que é que para elas seria importante então desenvolver para que elas pudessem colocar isto em prática? Prioridade e ganhar consciência do que é que ela quer. Não é? Porque qual é o ganho secundário que ela está a ter ao não fazer isso? O que é que para ela realmente é importante? Não é? Porque muitas vezes as pessoas não fazem porque não ganham consciência daquilo que querem realmente para a vida delas, porque o ser humano é um ser de hábitos. E nós vamos repetindo os nossos hábitos dia após dia. Mas quando ao ano passado eu fiz esta pergunta a um amigo meu. Ele passava uma semana para se inscrever no ginásio. Porque teve impacto de tal maneira, porque eu perguntei como é que tens com 80 anos de bengala? E é de bengala que tu queres estar com 80 anos? Não. Então o que é que tu tens que fazer para não estar de bengala com 80 anos? Como é que tu te vês? Depois ele visualizou como é que se andava bem, de forma ideal, o que é que tens que fazer para? Ele foi inscrever-se no ginásio. Não é? Portanto, nesse caso o que é importante para essa pessoa? É fazê-la tomar consciência e visualizar-se na forma ideal. E esta visualização pode ou não, isto tem que ser um processo de todos, tem que ser um processo em que a pessoa realmente esteja aberta, não é? A ver e a mudar o comportamento. Numa conversa circunstancial pode acontecer, logicamente, existem perguntas poderosas ali de repente que fazem toda a diferença, mas é tudo uma questão de prioridades. O que é importante para aquela pessoa? Qual seria a pergunta-chave que tu farias a qualquer pessoa para que ela tomasse consciência da sua própria vida? Estás a viver a tua vida ideal, és 100% feliz. O que é que podes fazer para viver ainda melhor? Ou como é que te vês daqui a um ano vivendo a tua vida ideal? O que é que está a acontecer? Ok. Já agora pronto, uma conversa. Uma das perguntas que eu costumo assim, fazer é perguntar à pessoa o que é que teria que acontecer nesse preciso momento para que ele se sentisse feliz e realizado. Ok. E ele, naquele momento, ele vai ter que fazer um filme da vida dele. E vai ter que tomar uma decisão. E vai ter que tomar escolhas. E vai ter que assumir a responsabilidade de, efetivamente, manter a vida que tem ou alterar alguma coisa na sua própria vida. Mas a decisão é dele. E efetivamente estou de acordo contigo que a tomada de consciência é fundamental, porque sem essa tomada de consciência podes lá ir com muitas técnicas, com muitas conversas, dizer que ele tem que ir para o lado A ou para o lado B, que eu costumo dizer, bate na trave e volta atrás. Não é? Nuno, alguma questão? Tenho, pois. Claro que sim. Pois, eu imaginei que sim. Primeiro que tudo, obrigado por tudo aquilo que já foi aqui partilhado, porque efetivamente, muito sinceramente, quando o Rui me falou de eu fui pesquisar e vi algumas coisas, mas estava muito curioso para perceber a ligação com a parte do cabeleireiro e adorei e porque efetivamente veio confirmar aqui uma série de coisas que eu tenho observado ao longo dos tempos, que é as coisas têm o valor que nós lhes damos e há ligações que parece
que são impossíveis e que isso não existe, não é? Não é um julgamento que nós fazemos e que quando as pessoas estão a fazer as coisas de coração e do sítio certo, as coisas acontecem. Pronto. E adorei a ligação que tu fizeste e que estás a fazer e acho que efetivamente o cabeleireiro, a Rita está ali contente, o cabeleireiro, o barbeiro, hoje em dia para os homens há toda aquela também cultura da barbearia, acho que faz todo o sentido aquilo que tu estás a fazer e não tenho a menor dúvida que vai ter um impacto muito grande na cultura dos cabeleireiros. Primeiro que tudo, muitos parabéns. Agora, Obrigada. eu não sei se tu sabes, eu estou ligado à área da saúde e gostei da parte que tu falaste sobre o dormir, a alimentação e o exercício físico. Mas tenho um quarto ponto que eu gostava de saber se para ti tem importância, se não tem importância, se está incluído em algum destes, se não faz sentido. Portanto, dormir bem, alimentar-nos bem, exercício físico. Mas eu não me canso de dizer isto: o ser humano é um ser social. E tendo um ser social, a parte da socialização, a parte do hobby, a parte da família, dos amigos, tem uma importância, a meu ver, grande. Eu posso dizer que eu pratico artes marciais há muitos anos. Uma das linhagens que eu pratiquei durante muito tempo vem de Okinawa. E eu não sei se tu sabes, mas os habitantes de Okinawa são os habitantes com uma longevidade maior ainda hoje no mundo inteiro. Eu posso dizer que há cerca de 4 anos o primeiro-ministro japonês mandou qualquer coisa como 1200 cartas para todos os japoneses que fizeram 100 anos naquele ano. E a maior parte das pessoas, nós falamos no Japão, mas a maior parte dessas pessoas está concentrada em Okinawa. E existem vários estudos. E os estudos concluem exatamente isto. Concluem atividade física, muito ligado, eu falei das artes marciais porque a atividade física é muito ligada ao karate, à prática do karate. Mas eu não vou puxar para aí. É o exercício físico. Culturalmente, eles lá praticam karatê. Mas o segredo, por muito que eu gostasse de dizer que o segredo era o karatê, não é o karatê. É a prática de exercício físico, ok? A alimentação, efetivamente os hábitos como o sono, ok? Mas também muita socialização. E tu aqui não falaste nisso, o ter tempo para a família, o ter tempo para os amigos, o ter tempo para o hobby, o ter tempo... Fala-me nisto, faz sentido, não faz? Acrescentar este ponto àquilo que tu disseste, de alguma forma para ti está incluído? O que é que... Não, faz todo o sentido. E isto leva-me à integridade do ser humano, daquilo que o ser humano precisa realmente na sua totalidade, não é? Eu aqui falei das 3 bases principais para o ser humano estar bem, não é? Mas para nós vivermos uma vida de plenitude, eu costumo falar que vocês falam de 3 partes do ser humano, eu tenho mais uma. Eu costumo dizer que o ser humano é composto por 4 partes. É a mente, é o corpo, é o coração e a essência. Portanto, nós somos uma essência que tem uma mente, um corpo e um coração. Porque nós não nos podemos esquecer que essa parte dos afetos, da vida social, da família, onde é que nós sentimos isso? É no nosso coração. São as emoções, são os sentimentos que devem ser trabalhados e que devem ser sentidos e curados, principalmente. E aí vem então esta plenitude. Nós conseguimos, através da cura da nossa criança interior, certo? E muito através dos processos do inconsciente da PNL, não é? Mas eu acho que é extremamente importante o ser humano passar por este processo. E claro, depois sim, consegue desfrutar de família, porque quantas famílias nós não vemos destruturadas, não é? Até pode ser muito importante passar tempo com a família, mas muitas vezes esse tempo nem sequer é de qualidade, porque é tempo de discussão, é tempo de desunião, é tempo de ataque, mas isso vem de onde, não é? Então, o ser humano viver na sua plenitude deve existir esta cura, porque é muito importante. Aliás, foi feito um estudo com 2 bebés. Eu agora lamento, lembro onde é que foi feito este estudo, mas eu sei que eu li já em mais de um sítio, que é, temos 2 bebés,
Um deles, portanto, só se alimenta, dá as necessidades básicas, alimentação e troca de fralda. Okay? O outro bebê alimenta-se, troca-se a fralda, pega-se ao colo, dá carinho. Portanto, o que é que aconteceu passado um tempo? O bebê que não tinha carinho começou a definhar. E o bebê que tinha carinho começou a crescer e a engordar. Portanto, o ser humano precisa de contacto físico. E esta altura da quarentena, aquilo que eu mais sinto falta é do contacto com as minhas clientes, o bracinho, o toque, o beijinho, não é? E eu moro sozinha há muitos anos e eu antes da quarentena eu ia muito a aulas de dança. E só o facto de estar a dançar e estar a tocar no outro ser humano já preenche energeticamente. Portanto, sim, nós precisamos de contacto e talvez o karaté já colmate essas duas partes, o social, não é? Com o exercício físico, seja bastante completo nesse sentido. E eu também gosto muito de aulas de grupo, daí a dança. Ao passo que o ginásio já é uma coisa mais vazia, só estou ali para trabalhar um músculo, não é? Também é importante. Mas faz todo o sentido, não é? A parte social faz todo o sentido. Nós precisamos do conjunto de tudo, não é? Ok, obrigado. Eu tenho outra pergunta, e agora um bocadinho mais específica. Na parte do exercício físico, tu mencionaste muito as articulações e os alongamentos. Sim. Podes elaborar um bocadinho mais ou não? Eu depois de te ouvir, eu já explico porque é que eu estou a perguntar. Posso, claro que sim. E isto vem derivado da minha profissão, não é? Porque o que é ser cabeleireiro? Ser cabeleireiro é estar o dia todo em pé, não é? E nesta posição e sempre a fazer os mesmos movimentos. Ou este da tesoura, certo? Ou este da escova, certo? E depois é sempre com os braços no ar. Portanto, ou seja, tendinites, eu já trabalho, vai fazer 22 anos, eu já tenho. Orgulhosamente, porque é derivado ao meu trabalho e àquilo que eu tenho vindo a executar com tanto amor nestes anos todos. Tendinites nos ombros, tendinites nos pulsos, tendinites nas mãos, portanto, problemas na lombar, problemas na cervical, isto é o que a minha profissão traz. E daí eu dizer que é tão importante nós fazermos alongamento. Esse alongamento para quê? Para distender os nossos tendões, certo? Porque estou sempre a contrair, vou causar uma tendinite. Agora, se eu fizer uma distensão, eu estou a prevenir que ela apareça. E exercício físico para fortalecer os músculos, principalmente da coluna, para suster a lombar e a cervical, para dar suporte, e mesmo os músculos dos braços, para dar suporte aqui nos ombros. Para toda a gente é importante. Eu recomendo principalmente para nós cabeleireiros, porque eu sei o que é que a ausência disso me fez. Okay. Eu confirmo isso tudo porque eu tenho uma grande parte de pacientes que são cabeleireiros. Com isso tudo, com tendinites, desde o pulso ao cotovelo, ao ombro, com cervicalgias, com muita coisa dessa. É verdade. A minha pergunta era tentar perceber a profundidade desse apontamento, porque eu sou um apologista dos alongamentos, não por essa razão, porque como tu disseste, passa pela tua experiência pessoal e tem esse funil para a parte da tua profissão. No entanto, como tu disseste também, os alongamentos e a flexibilidade, digamos assim, é extremamente importante. Eu não diria para o ser humano, eu iria um bocadinho mais longe, para o desenvolvimento do ser humano. Porque o que acontece em muitas tradições, algumas delas milenares de pensamento, que não acompanham com o treino do corpo, chegam a uma determinada altura e não conseguem crescer mais, não conseguem desenvolver mais. Todas aquelas grandes tradições de evolução espiritual, seja a parte do yoga, seja a parte, e quando eu falo de yoga, e temos aqui uma professora de yoga a assistir, percebem aquilo que eu estou a dizer, não estou a falar só daquele yoga comercial de hoje em dia, que é só as posturas e as asanas, não tem nada a ver com isso, ok? Também tem essa parte, mas o yoga como filosofia, como pensamento, como, pronto. O yoga, a parte chinesa do Qigong, do Tai Chi Chuan, pronto, todas essas escolas de pensamento e de evolução espiritual dão uma importância muito grande ao treino do corpo. E porquê? Porque a materialização dessa essência que tu estavas a falar há pouco, que nós somos, dá-se neste corpo. E se
o corpo não tiver as condições necessárias para a materialização dessa essência, ela pode se manifestar por momentos, mas ela nunca vai ficar, ela nunca se vai colar. Um dos meus mestres dizia que a essência é como um ouro puro que só se materializa se a caixa estiver limpa. E a caixa somos nós, a caixa é o nosso corpo. E a flexibilidade que tu falaste, e muito bem, tem uma ligação muito grande com a parte mental. E uma pessoa que normalmente não é muito flexível em termos articulares, tem depois também alguma dificuldade em ser flexível em termos emocionais e em termos mentais. E tem dificuldade em lidar com, obviamente que há exceções, mas no geral é uma pessoa que tem que se esforçar muito mais para lidar com uma alteração na sua vida ou está mais fechada, tem dificuldade em lidar com o imprevisto. Enquanto que uma pessoa que é mais flexível, e também aqui há exceções, não é? Mas a pessoa que naturalmente é mais flexível também tem mais flexibilidade para encarar os desafios da vida. E portanto, por eu ter esta ligação, daí eu ter perguntado para perceber até onde é que tinha essa a profundidade da tua resposta. Mas, no entanto, faz todo o sentido aquilo que tu estás a dizer pela tua experiência pessoal em termos de patologias, claro que sim. Claro que sim. Exato, eu não tinha essa consciência, obrigada por essa partilha. Não, vou começar a encarar os alongamentos ainda com mais sobriedade. Sim. Se bem que o meu osteopata diz que as minhas articulações vão além daquilo que é normal, portanto, ele deu um nome qualquer que eu não sei repetir. Portanto, que eu sou normal, faz isto, eu vou ainda mais além das minhas articulações, depois está lá do lado e é muito chique. Mas é mais por aí, é na base da minha experiência, daquilo que eu tenho vindo a passar, e daí eu faço frisar sempre isto para os profissionais, terem sempre este cuidado de fazer estes alongamentos, para além de aumentar a nossa longevidade com saúde, ou seja, dar saúde à nossa longevidade. Passa por aí. Essa parte da longevidade agora também dava outra conversa, porque os ligamentos e os tendões que compõem as articulações no nosso corpo. Oh, Rui, não, Ana Rita acho que está a escrever. Sim, está, eu estou a ver. Tem uma ligação, é gerido no nosso corpo pelo fígado. É? O fígado é o órgão responsável por tomar conta dos ligamentos, dos tendões, das cartilagens. E a importância que o fígado tem no processo digestivo, por exemplo, não é? Para já não falar no sistema imunitário e que é nos linfócitos, e pronto, isso era aqui outra conversa. Mas o fígado é um reservatório de sangue, mas principalmente, neste caso, é o órgão produtor da bilis, e a bilis tem um efeito muito significativo na digestão, e a digestão por si só é aquilo que nos permite aceder aos nutrientes, que depois fazem a qualidade do sangue, por sua vez vão dar a qualidade do pensamento, e agora estávamos aqui num loop. Mas isto para dizer o quê? Que a qualidade do fígado é fundamental para a nossa vitalidade, para o nosso sistema imunitário e para a nossa longevidade, principalmente nas mulheres, porque as mulheres têm uma ligação, os homens têm uma ligação mais forte com a energia e com a parte muscular, as mulheres, por razões óbvias, têm uma ligação muito grande com o fígado, com o reservatório de sangue e com toda a parte hormonal e cíclica. E então, também por aí, a saúde dos ligamentos e dos tendões tem uma ligação direta com o fígado, logo tem uma ligação direta com a longevidade. Pronto, só para fazer aqui mais uma ligação, tu podes usar se quiseres. Não, eu só agradeço, eu adoro aprender coisas novas e deixa-me só, também o nosso intestino delgado também é um grande responsável pela absorção dos nutrientes, não é? É no intestino delgado que é feita a absorção, não é? Pronto, exatamente. É feita a absorção para a corrente sanguínea. E que nós temos neurónios no nosso intestino delgado. Também já ouvi falar sobre isso, que nós temos os neurónios no nosso intestino delgado que faz a comunicação com o cérebro. Não consigo explicar, mas achei extremamente curiosa esta parte. Portanto, aquilo que nós comemos é aquilo que nos alimenta, vai definir como é que nos vamos sentir. Lá está a tal situação quando eu deixei de comer carne, não é? É a parte toda energética. Eu sempre tive
Eu sempre eu sou muito de energia, muitas energias, eu sou uma pessoa empática, não é? E até eu aprender o que é a minha energia, o que é as energias dos outros, não é? Também entra muito aqui, daí eu falar da essência, eu tento sempre não ir muito profundo nesta parte, porque esta então dava pano para mangas. Bom, isto é um exemplo mais prático que não podia ser de como o corpo e a mente interagem e influenciam-se mutuamente, não é? Exato. E, portanto, eu vou aqui dizer apenas o que a Ana Rita escreveu. Ela disse, sim, a parte física nos sistemas tradicionais são para preparar a meditação no yoga. A parte física tem o propósito de mobilização energética, estímulos neurofisiológicos através do sistema hormonal e límbico e de libertação, isso é que eu não percebo, da fascia, não sei o que é isso. Da faixa, para alinhamento dos canais de comunicação neurofisiológico e potenciar estados meditativos. Essa foi aqui a contribuição aqui da nossa amiga. Sem o corpo num determinado alinhamento, a nossa a capacidade mental e eventualmente de ligação com a espiritualidade é limitada. É muito limitada. Muito limitada. A energia tem que fluir no nosso corpo. Olha, nas artes marciais que eu pratico existe uma coisa que nós chamamos as 6 harmonias. E começamos de baixo para cima. A primeira harmonia as 3 primeiras harmonias são externas. É a ligação do pé com a mão, do joelho com o cotovelo e da anca com o ombro. E o que é que isto quer dizer na prática? Tem a ver com a fáscia que a Ana estava a falar. Ou seja, o nosso corpo está todo ligado pela fáscia. E quando eu estendo um braço, por exemplo, espreguiçar, nós adoramos estar aqui e espreguiçar. Eu não me consigo espreguiçar se não for totalmente, ou se estiver aqui só assim, não dá. E quando eu estiro, que é um estiramento, o espreguiçar é um estiramento, é feio, não sei o quê, sabe tão bem. Porque nós estiramos e quando estiramos, nós estamos a esticar a fáscia toda. E se percebermos, há uma ligação entre os membros superiores e os membros inferiores. Okay? E é essa ligação que os chineses há muitos anos disseram que eram as 3 primeiras harmonias. A ligação pé-mão, que são opostos, a ligação cotovelo-joelho e ombro-anca. Quando estas 3 harmonias estiverem alinhadas, ou seja, quando o corpo estiver nesse estado de alinhamento, no movimento, então acontece a transição exterior-interior, que é quando o corpo está em sintonia, ele liga-se à energia. Quando a energia, porque aí a energia pode fluir livremente, enquanto o corpo não estiver num determinado alinhamento, existem estagnações energéticas, porque a energia não flui. Quando o corpo alinha, a energia flui, e então liga o corpo à energia. A energia liga-se à mente, e a mente liga-se ao espírito, ou à essência. Então estas são as 3 harmonias externas, ou básicas, são as do corpo. As 3 superiores ou internas é corpo, energia, mente, espírito, essência, o que quer que seja. E não dá para fazer de maneira diferente. Dá, mas é até um determinado ponto só. Se o recipiente não estiver alinhado, a evolução dá-se só até um determinado ponto. Eu acho super interessante o que estás a dizer e vou explicar porquê. Porque o que é que eu descobri ao longo deste estudo que eu tenho feito e a aplicação da PNL. A PNL é fantástica, sim. Só que eu agreguei algo mais ao meu trabalho. Quando trabalho, seja um exercício de representação, eu vou sempre buscar a energia. Dizem assim, nós quando mudamos a representação interna, a energia automaticamente muda. Muda sim, mas muitas vezes ela não sai, não é substituída. Então ainda fica ali algum restício no campo energético que também deve ser retirada. Há um exercício que eu costumo fazer muitas vezes que é, concentra-te, qual é a energia que tu sentes no teu corpo, mesmo após um exercício, qual é a energia que sentes no teu corpo? Ok, se pudesse transformar essa energia numa forma geométrica, uma bola, um quadrado, um retângulo, que forma geométrica teria? Então agora que as tuas mãos retira, e a pessoa retira essa energia densa, o que restou mesmo do exercício após uma transformação de representação interna, começa a rodar sobre si mesmo, né? Transforma em luz branca,
e depois então volta a colocar. Nós não podemos apenas retirar, não é? Temos que voltar a colocar. Então, quando voltamos a colocar internamente, já está transmutada, já está luz, já está leve. E é assim que eu termino os meus exercícios. Eu nunca trabalho só com a parte da mente, é quase sempre a conjugação da energia. Desta forma, eu sinto e acredito que existe uma transformação total e automática. E é interessante estás a falar dessa parte das camadas, não é? Do corpo, energia, corpo, espírito e a essência, porque é exatamente assim que eu tenho feito o meu trabalho. Estás a ver, Karina, quando nós em PNL trabalhamos sobre modalidades, não nos é explicado na altura isto. Não é? Não, eu vim a aprender isto sozinha. Eu vim a aprender isto sozinha com a prática depois dá-nos de que efetivamente isto tudo é energia, não é? Só, é. Okay. Não, é super interessante aquilo que nós estamos aqui a falar, porque quando falamos do Inner Balance Way, não é nada mais, nada menos que encontrar o caminho para o equilíbrio interno. O que nós aqui podemos resumir é que o importante é encontrarmos a harmonia, o alinhamento entre o nosso interior e o nosso exterior, e ao conseguirmos encontrar essa harmonia entre esses dois vetores, nós conseguimos ou estaremos mais perto de viver a tal vida plena, viver em plenitude. E como é que nós essa construção. E é essa construção. Não tem a ver com o autoconhecimento, com o desenvolvimento da nossa parte mental, física, espiritual, e conhecermos cada vez mais o nosso corpo, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir, a nossa ligação com o todo, a importância que essa energia existe, a nossa e a dos outros, como é que isto interage e influencia não só a nós, mas a tudo o resto que está à nossa volta, e é não nos dissociarmos de tudo isso. Porque eu penso que um dos grandes erros que a maior parte das pessoas toma é só olhar para um dos lados. Agora vou-me desenvolver a mim individualmente. Ok, até e o resto. Ele não vive sozinho. Falámos aqui sobre a socialização e a importância da socialização. Não é? Ou então aquelas pessoas que focam-se maioritariamente no exterior, naquilo que o exterior lhe dá ou lhe tira, sem depois entender qual é o impacto que ele tem nessa dicotomia, nessa dualidade, não é? E portanto é esse alinhamento, é essa harmonia em todos os três níveis que nós aqui falámos, no mental, no físico e no espiritual, que nos ajuda a estar mais perto dessa vida. Sim, temos que perceber que comportamento gera comportamento. Portanto, quem se desenvolve a si mesmo, automaticamente também vai trazer uma resposta diferente do outro lado. Quem só se foca no outro e não se desenvolve, vai perceber que vai começar a existir rixas, não é? Ou seja, vai ser forçado a olhar para dentro. Porque eu costumo dizer que tudo começa e acaba em nós. A nossa realidade depende daquilo que nós projetamos. Tudo o que existe acontece em dois momentos. Primeiro a nossa mente e depois materialidade. Não é? E é isto. Portanto, e nós temos que saber quem somos e o que queremos. Qual é a nossa missão aqui na Terra? Descobrir que cada um de nós tem uma missão diferente. Não é? Nós temos que viver segundo a nossa verdade. Agora, aquela pergunta que eu te fiz há pouco é: e como é que nós fazemos isso? Como é que nós chegamos a essa plenitude interna? Olha, eu há pouco tempo fiz um post e agora que estavas a falar nisso, eu lembrei-me, escrevia, digamos, a 3 frases e são 3 frases que eu tenho aqui no meu escritóriozinho e eu olho sempre para elas. E a primeira é: nós encontramos o que procuramos. A segunda é: nós colhemos o que plantamos. E a terceira é: nós somos o que fazemos. E essas 3 frases, no fundo, resumem muito daquilo que nós aqui estivemos a falar, não é? Portanto, é muito importante nós termos a clareza do que é efetivamente importante para nós, que tipo de vida nós queremos efetivamente ter, que influência ou que impacto nós queremos ter neste mundo, nesta sociedade, não é? O que é que nós estamos dispostos a fazer ou a não fazer? Qual é a responsabilidade que cada um de nós assume naquilo que faz e não faz, porque isto tem influência. E o que é que efetivamente fazemos no dia-a-dia? Isto não basta só falar, não é? Costuma-se dizer que o conhecimento é muito importante, mas se ele não for aplicado, tem a importância que tem, não é? Rui, desculpa, posso? Força. A Ana está aqui a escrever aqui uma série de coisas. Eu estou-te a ouvir falar, e estou-vos a ouvir falar, e estou aqui a decidir
se partilha aquilo que estou a pensar ou não. Partilha, Nuno. Partilha, Nuno. Quero monopolizar a conversa porque temos aqui uma convidada, está bem? Mas vocês dois tocaram aqui num assunto e eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta que vocês não precisam de responder aqui porque pode ser incómoda e cada um tem a sua opinião, mas pronto. Eu acho que há aqui uma pergunta que toda a gente tem que fazer a si próprio e que acho que define muito o resultado daquilo que nós vamos fazer e como é que vamos fazer. Aquela pessoa que acredita numa entidade superior, consciente, e vamos ficar por aqui, ok? Aquela pessoa que acredita que o mundo não foi criado por acaso e não tem que estar agarrado a um dogma, ok? Seja ele qual for. Mas a pessoa que acredita que existe uma força superior, criadora, tem um caminho para fazer. A pessoa que não acredita em nada disso, ok, isto é fruto de um acaso, que nós estamos aqui, então tem outro caminho para fazer. E aqui entra muito do inner balance e entra muito daquilo que nós estamos a falar. Porque é assim, a pessoa que não acredita que há uma força criadora, não acredita que há uma força criadora, é um acaso, nós morremos e pronto, nascemos, vivemos, morremos e pronto. Essa pessoa não precisa de tentar evoluir o que quer que seja em termos espirituais ou o que quer que seja. Na cabeça dela, o que ela tem que fazer é isto. Existem ferramentas que me vão ensinar a ir do ponto A ao ponto B. Eu vou pensar pela minha cabeça, porque é a única coisa que existe, eu vou pensar pela minha cabeça e vou dizer assim, o que é que eu quero da minha vida? Eu quero ter um trabalho que me dê 3 dias por semana, o resto eu quero estar livre, eu quero ter dinheiro no bolso para viajar e quero ter esta casa e este carro. Por exemplo, podia ser outra coisa qualquer, mas por exemplo, não é? E existem ferramentas que me vão ajudar a desenhar isto, a planear isto, a perceber onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir, traçar um plano. Tenho aqui ações, tenho metas, tenho objetivos, bora lá fazer. E atinge, ou não atinge, mas é isto que ela tem que fazer. Uma pessoa que, pelo contrário, acha que existe uma força criadora, independentemente do nome que lhe dá, independentemente da forma como olha para essa força criadora, também pode fazer o que o primeiro fez, mas não se vai sentir realizado nem completo. Primeiro, tem que perceber que tem que entrar em contacto ou tentar entrar em contacto com essa força criadora. E porquê? Porque senão, tudo aquilo que ela vai estar a fazer, eu acredito, e já foi dito aqui pela Karina, que o propósito de vida, ou não foi bem esta a expressão, mas a missão, exatamente. Quem acha que todos nós temos uma missão e que é diferente, tem que acreditar numa força criadora. E essa pessoa, antes de agarrar no sítio onde está e começar a perceber, eu quero ter isto, ou eu quero ter... E não tem que ser uma coisa material, eu quero ter a minha vida assim, quero influenciar pessoas, quero ajudar pessoas, mas antes disso tudo, tem que fazer um caminho para perceber que missão é essa. E para isso tem que entrar para dentro, tem que mergulhar para dentro de si, tem que identificar todos os filtros que a sociedade, a experiência até aqui, a família, todas essas coisas lhe deram para perceber quem é que ele, e eu antes dizia quem é que ele é, eu hoje digo quem é que ele não é, identificar todas essas coisas para perceber quem é que ele não é, para essa essência que ele é se manifestar.
E nesse ponto, que é o ponto que nós normalmente, eu e o Rui, aqui nas nossas conversas, ou pelo menos eu, chamo de ponto zero, não é? Conhecer o seu ponto zero. E a partir desse ponto zero, sem filtros, sem ideias pré-concebidas ou incutidas por uma sociedade, por uma cultura, sem isso, então a partir daí desenhar com as mesmas ferramentas da primeira pessoa, porque elas estão lá e funcionam, não é? E são reais, e aí estamos a falar de coaching, PNL, todas essas, até a gestão pura e dura, não é? Pronto, todas essas coisas, a partir desse ponto zero, então começar a construir. Portanto, na pessoa que tem em si a crença de uma energia criadora, tem que primeiro desconstruir para depois conseguir construir. A segunda não. A segunda não tem que fazer isso. A segunda não. Eu sou dono da minha verdade. Não existe mais nada. Quando eu morrer acabou. Isto não foi criado com propósito nenhum. Não, o livre-arbítrio é tudo aquilo que existe. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas, não sou livre eventualmente das consequências, mas está tudo bem. Eu quero ir do ponto A ao ponto B e pronto, e está feito. Não é? E da forma que eu estou aqui a dizer, não estou nem a julgar um, nem estou a julgar outro. É muito pessoal daquilo que é a experiência de cada um. Eu, pessoalmente, como até já tive dos dois lados, né, comecei com um lado e depois levei uma chapada muito grande e depois percebi o outro. Pronto, eu acho que posso falar dos dois lados. E o Rui também, a experiência que também partilha, também é exatamente assim. O processo não foi idêntico, mas partimos os dois do mesmo lado. Portanto, acho que posso falar à vontade sem qualquer julgamento, não é? Mas acho que isto acho que é digno de refletirmos nisto, porque a pergunta que tu fizeste foi como é que nós chegamos lá, não é? Como é que nós chegamos lá? Depende de quem tu és, não é? Depende do que é que tu acreditas, depende, porque se for só pão, pão, queijo, queijo, ok, pão, pão, queijo, queijo, vamos lá, é isto, vamos perceber o que é que tu queres, quais são os objetivos, vamos traçar um plano, vamos criar objetivos, metas, e tens aqui as tuas ações, tens aqui o que é que vais fazer nos próximos 3 meses, o que é que tens que fazer no próximo mês, o que é que tens que fazer aqui nas próximas 4 semanas, o que é que tens que fazer hoje. Vamos lá, é isto, não é? Para a outra pessoa, isto também é verdade, mas tem que haver um trabalho de desconstrução primeiro. Sim, tem que haver uma consciência dessa necessidade. Mas se nós todos somos humanos, não é? Nós todos temos os mesmos filtros de representação interna, certo? Nós todos somos compostos... Os mesmos? Filtros de representação interna, sistemas de representação interna, certo? Sim. Nós todos temos isso. Nós todos somos compostos por 70% de água, 75% de água, certo? Sabemos que a água, né, os nossos pensamentos, as nossas emoções, segundo o Dr. Masaru Emoto, influencia a água, logo vai influenciar o nosso estado. Logo, quais são os pensamentos que eu tenho, todos temos pensamentos, certo? Como é que vai influenciar o meu estado, certo? Portanto, todos nós podemos trabalhar com base nisto, nos nossos pensamentos, no nosso estado, sejamos nós crentes ou não. Nós podemos trabalhar toda a parte emocional, não é? E as respostas que nós damos, porque muitas vezes, seja uma pessoa crente ou não, num propósito maior, mas todos nós temos respostas inconscientes, nós reagimos em vez de agirmos, não é? Portanto, e é na base desta evolução enquanto ser humano, pode não ter como vista uma missão maior de vida, para quem não é crente, mas nós vivemos no yin e yang, a sombra e a luz. Nós estamos no planeta Terra, é o planeta da dualidade. Ambos são necessários e eu também respeito, tanto respeito quem acredita numa missão e no espírito, como respeito quem acredita que isto acaba aqui, não é? Está tudo bem. Cada um está a viver o seu papel. Mas esta obrigação de se desenvolver enquanto ser humano, independentemente se acredita em algo mais, não é? Porque lá está, como tu disseste há pouco, tu levaste uma chapada da vida. Porquê? Porque estavas a viver enquanto cético e depois foi-te dado a entender que existe algo mais. E eu acredito, isto agora é crença minha, está bem? Que em qualquer momento da vida de uma pessoa é dada a oportunidade de perceber, olha, existe algo mais. Eu nunca vivi do outro lado. Eu lembro-me de ser criança e de sentir que esta não é a minha casa. A minha casa verdadeira é quando eu for.
Essa é que é a vida. Aqui é uma passagem de aprendizagem. E eu tinha 7, 8 anos, 10 anos e lembro-me de sentir isto e sentir toda a vida. E quando eu deixei de viver sobre as minhas crenças, foi quando eu me tornei 100% trabalhar 15 horas por dia e só virada para o dinheiro e para o sucesso, não é? Foi quando eu levei a chapada da vida, olha, volta para o teu caminho. Foi quando eu decidi, ok, vou voltar para o desenvolvimento pessoal, eu quero ajudar pessoas, porque esse é o meu caminho. Não é? Desviei um bocadinho da rota. Foi quando eu voltei e disse, ok, o que é que eu fazia que me fazia sentir bem? Fazia meditação, fazia isto, fazia sessões de coaching e tal e tal. Não é? Portanto, eu acredito que sejamos crentes ou não que existe algo mais, a obrigação de nós trabalharmos as nossas emoções para melhorarmos as relações intra e interpessoais deve existir. E eu acho que o ser humano busca isso, porque mesmo quem não acredita em nada, procura sempre também crescer de uma forma consciente, de uma forma pragmática, mas também procura crescer. Não é? E então, se calhar, busca saber lidar consigo mesmo. Talvez não, posso estar enganada, não sei. Posso só dar um tiquinho? Claro. Eu estou a ouvir, e há uns tempos atrás eu ouvia isso e ficava muito entusiasmado. Uhum. E neste momento eu estou a ouvir e digo assim, epá, estou a complicar a coisa mesmo. Então, Estou mesmo a complicar a coisa. Eu para mim, estávamos a ouvir falar e eu estou de acordo com tudo aquilo que vocês estão a falar, mas quando falamos então em desenvolvimento pessoal e evolução humana entre nós, o que é que nós estamos cá a fazer? Nós estamos a experienciar, estamos a viver uma experiência, não é? Nós não sabemos qual é, mas é uma experiência. E essa experiência, o que é que nos dá? Aprendizagem, só, pura e dura. E é dessa aprendizagem que nós vamos evoluir. Se nós pegarmos nela e usámos-la de uma forma de não repetir os mesmos erros, fazer coisas novas, sair da nossa zona de conforto para conhecer novas pessoas e fazer novas coisas, nós vamos evoluir. Dessa evolução e dessa aprendizagem só podemos fazer uma coisa, viver novas experiências e partilhar. E ao partilhar nós estamos novamente a aprender. E isto é um ciclo. Agora, de onde é que isso vem? Para onde é que isso vai? E eu ainda não sei explicar. A única coisa que sei é sentir. E sentir que isso me está a fazer bem ou não me está a fazer bem. Se isso me está a colocar num determinado ponto é que eu digo, para mim faz todo o sentido. Agora, se é bom, se é mau, se é positivo, se é negativo, eu vou dizer aqui uma coisa que se calhar não é correta, eu estou um pouco a borrifar. Desculpem lá. Agora, isso se calhar não é muito simpático estar a dizer isso dessa maneira, mas eu tenho esta minha evolução passa única e simplesmente por essa experiência, por essa aprendizagem, por ouvir as outras pessoas, por conhecer novas coisas, por fazer novas coisas. É tudo isso. Agora, claro, depois há a parte, como há pouco disse, nós temos que criar a harmonia entre o interior e o exterior. Não é? Depois temos a parte da aplicabilidade. E aí vamos buscar tudo aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa mente, e utilizá-la da melhor forma. Para quê? Para que nós nos sintamos o melhor possível e consigamos ultrapassar os tais filtros, ter consciência deles, saber o que é que nós temos que fazer para minimizar o impacto que eles têm, alterarmos as nossas crenças negativas para positivas, para potenciar o nosso estado emocional, tudo aquilo que nós aprendemos, enfim. Mas, no fundo, isto tudo é para quê? É para que nós possamos ter melhores experiências, melhores aprendizagens e possamos ser, cada dia, uma melhor pessoa. Mas isso é a minha forma de ver. Eu concordo com tudo o que tu estás a dizer, Rui. Mas onde eu queria chegar, eu concordo. Okay. Onde eu queria chegar, a Ana Rita agora escreveu aqui, o estar consciente passa precisamente por esse sentir. A única coisa que nos é inata é o instinto de querer estar bem. Uhum. Essa consciência e presença ao que se sente é que nos mostra o que nos faz sentir bem. Pronto. Mas a Ana Rita tocou aqui num... E isso é a sensação de equilíbrio. A Ana Rita tocou aqui num ponto que era onde eu queria chegar e onde eu ia a chegar. Vamos ver uma coisa. Como é que... Eu não quero entrar em políticas, acho que não é o lugar para isso. Como é que nós controlamos, nós, entre aspas, as massas? Não é? Como é que nós controlamos o povo? Isso é uma técnica, ok? Uhum. Eu não vou entrar por aí,
mas vou entrar pelo ponto que é importante aqui. O Rui há bocado quis tocar num assunto e depois nós não explorámos muito, que foi, perguntou à Karina, então, e quando tu tens uma pessoa que sabe isto tudo e depois não faz, e depois não... Deixem-me dizer-vos a minha opinião sobre um aspecto importante. Nós temos culturas que estão ligadas ao desenvolvimento do pensamento há milhares de anos, nomeadamente a cultura indiana, a cultura chinesa e mais algumas. Algumas já desapareceram, outras, pronto, ainda estão, mas mais algumas. Nos anos, na história recente, e recente nós podemos recuar há 500 anos, 600 anos, nós aqui não fazíamos nada disto. E não fazíamos nada disto porquê? Porque o ser humano tem, a meu ver, na minha opinião, quatro situações que precisam estar alinhadas para que isto aconteça corretamente. E a Ana Rita estava a tocar aqui nisto, não é? Que é o quê? O primeiro é o instinto de sobrevivência. Vamos lá ver uma coisa. Eu costumo dar este exemplo. Nós todos temos a ilusão que temos uma casa. Temos uma ilusão que temos uma casa, não é? E entretanto chega aqui alguém ao pé de mim e diz assim, pô Nuno, ajuda-me que eu tenho a minha casa a arder. E eu, no alto da minha experiência, vou dizer assim, calma, senta-te aqui que tu não tens casa nenhuma. Isto vai dar mau resultado. Porque ele vai dizer que eu sou doido, vai dizer que eu não sou amigo dele, porque a casa dele está a arder e eu estou... O que é que eu tenho de fazer? Se quero ajudar pessoas, eu tenho que ir ajudar a apagar o fogo. E quando o fogo estiver apagado e ele acalmar, então eu agora sento-me com ele e eventualmente digo-lhe para onde é que ele tem que olhar para perceber que nem sequer tinha casa. Então, quando eu falo no instinto de sobrevivência, eu falo em alimentação, eu falo em ter uma casa, um abrigo, eu falo em ter saúde. E uma pessoa, salvo choques, tensões, ou seja, eu já tive isto tudo e pum, foi-me tirar tudo e aí eu tenho um despertar. Tirando choques, estamos a falar dos processos naturais, não é de quem leva um tratamento de choque. Não, como é que nós, que estamos aqui na nossa vida, podemos crescer para um desenvolvimento? Bom, primeiro que tudo, temos que ter assegurado as necessidades básicas de saúde, alimentação e proteção. Porque senão não temos cabeça para pensar em mais nada, nem em meditar, nem... Se eu estiver preocupado em dar comida ao meu filho daqui bocado ou amanhã quando acordar, não tenho leite para lhe dar, eu não podem estar aqui a pedir para eu meditar porque eu não vou conseguir meditar nada. Nem podemos estar aqui com uma conversa muito profunda que para mim isso é só balelas. O que eu estou a pensar é o leite para o meu filho amanhã. Não? Se eu tiver ao frio, se eu não tiver roupa para vestir, se eu não tiver saúde, ok? O ser humano tem esta prioridade. Isso é a teoria de Maslow, não é? É a pirâmide. Não faço essa pirâmide, é a pirâmide das necessidades, sim. Até atingir a realização. E o ser humano está sempre em algum nível, não é? Pode sempre descer ou subir. Então eu vou pedir, porque assim, isto é a minha experiência. Então antes de eu continuar e estar a dizer uma coisa que vocês já sabem... Não, continua. E é isso que eu perceber, porque eu nunca ouvi falar dessa pirâmide, não faço a mínima ideia do que é que estás a falar. E às vezes posso estar a falar de uma coisa que é óbvia para vós. A pirâmide de Maslow fala-se nas necessidades básicas que o ser humano necessita. Para quê? Para conseguir chegar ao nível da tal autoestima e realização. Ou seja, antes de chegar a esses níveis e esses tipos de patamares, tudo aquilo que tu acabaste de dizer é fundamental. Sem isso estar efetivamente, enfim, resolvido, digamos assim, ele é incapaz de subir, digamos, ao nível seguinte. Portanto, mas eu tenho duas antes de chegar à espiritualidade. Sim, ainda tem mais. Sim. Ok. A minha segunda é a parte social, que eu falei há pouco. E quando falo em parte social, eu falo no amar, no ser amar, no ter confiança. Tudo isto é fundamental para o ser humano. O amor, a sensação de amar, ser amado, e o amor, agora podíamos aqui também falar sobre o que é o amor, não é?
A alegria, que não é felicidade, outra coisa, alegria nas relações, a parte social e a confiança. O ser confiado e o confiar são necessidades fundamentais para o ser humano. Depois temos a parte mental. E na parte mental tem o estímulo da mente, o sair da zona de conforto, a necessidade de aprender, o estar em termos mentais desenvolvido e ágil e flexível. E da forma como eu falei há pouco das harmonias, se estes 3 pilares estiverem alinhados, então aí podemos começar a falar sobre espiritualidade. E espiritualidade fala sobre propósito de vida, viver uma vida com sentido e depois uma coisa que vocês também já falaram e que muita gente fala, mas que para mim é fundamental, que é o altruísmo. O viver para o outro. Existia um mestre da arte marcial que eu pratico que dizia que vive 50% para ti e 50% para os outros. Eu no meu caminho tenho uma teoria que diz que nós estamos cá, e isto é só uma teoria minha, está bem? Nós estamos cá com um único propósito, superar a nossa individualidade. E quando nós superamos a nossa individualidade, é quando nós entendemos que mesmo sendo separados, mesmo sendo individuais, nós fazemos parte do todo. E que o outro sou eu e eu sou o outro. E quando eu conseguir, por consciência própria, por escolha, superar o meu ego, a minha individualidade, a minha noção de único para suprimir ao todo, então já está. Porquê? Porque o ser espiritual vê-se no trato com o outro. Não se vê nas 2 horas de meditação e depois eu sou um estúpido para a pessoa ali do lado. Não é aí que se vê. Vê-se no trato com o outro. Vê-se naquilo que é o meu sentido de vida e o meu propósito no outro. Não em mim, no outro. Pronto, já disse o que tinha para dizer. E sabes o que é que eu achei interessante naquilo que tu acabaste de dizer? Que é, portanto, nós vemos a nossa individualidade com o outro, no altruísmo temos com o outro, mas nós antes de nos apegarmos ao outro, nós primeiro temos que nos separar da nossa identidade inicial. Porque, exatamente. Portanto, é uma separação primeiro, ok, eu não sou o outro, e depois, afinal, eu sou o todo. Lá está, é por escolha. Entendes? Por escolha. Ou seja, aqui a grande questão é exatamente essa, porque todos nós, num momento ou outro, já fomos forçados ou por uma convenção social ou o que quer que seja, a dar de nós aos outros. Agora, quando nós, por uma necessidade intrínseca nossa, porque atingimos essa separação. Eu gosto muito do Rumi, não sei se vocês conhecem. O Rumi é um dos meus grandes mestres e o Rumi diz que tu não és uma gota do oceano, tu és o oceano todo numa gota. E há aqui 2 interpretações, não só que o todo está em ti, ou seja, tu és o oceano todo numa gota, como também tu és uma parte do todo e o todo está em ti. Então, quando tu atinges isso, não é preciso mais leis para não magoares o outro, não é preciso mais, porque ao magoares o outro é a mesma coisa que estás-te a magoar a ti próprio. Não é? E precisas dessa separação, a separação que tu chamaste a separação da individualidade, eu digo superar a individualidade. Quando nós conseguimos superar esta coisa do ser único, ser individual, então não há como não ser altruísta. Não há como. E eu acrescento, para nós nos separarmos dessa individualidade, temos que a conhecer. Por isso é tão importante aquilo que tu há pouco tu disseste. E quando eu disse há pouco que quando as pessoas dissociam o interior do exterior, a coisa nunca bate certo. Nunca bate bem. Mais cedo ou mais tarde, há qualquer coisa que não está bem clara.
Exatamente. E esta foi a minha experiência, porque eu sempre fui, durante muitos anos, maioritariamente racional, que era pão, pão, queijo, queijo, as coisas tinham que ter tudo uma explicação, tudo tinha que ter enfim, uma razão. No entanto, quando eu me apercebia de que algo mais havia a desenvolver, eu não conseguia estar aberto e receptivo para aceitar outras coisas. E então, eu já expliquei aqui isso em outras conversas, o que eu fiz foi, ok, isto assim, eu não chego lá, então deixa-me cá resolver, deixa-me cá perceber que tipo de pessoa é que eu sou, como é que isto funciona, mas porque é que eu penso como penso, porque é que eu acho como acho, como é que eu dou a volta aqui à minha cabeça, como é que eu comunico, como é que eu não comunico. Quando eu comecei a perceber como é que isso funcionava, eu disse, então ok, agora estou na minha praia. Porquê? Porque se do outro lado correr mal, eu volto aqui. E este foi o meu caminho. O que me deu a mim a capacidade de poder olhar para a outra parte e dizer, ok, vamos lá experienciar, vamos lá sentir, vamos lá viver e começar a perceber interagem, como é que as coisas se ligam. Não é? E é esse alinhamento, é essa harmonia que vai fazer, daquilo que eu acredito, conseguimos viver uma vida plena, viver em plenitude, viver em paz connosco e com tudo aquilo que está à nossa volta, sem julgamentos, sem, digamos, preconceitos, sem saber se é positivo, se é negativo, é o que é. Ok? Exatamente. Nós, enfim, esta conversa, isto é ótimo, porque isto é como as cerejas, não é? Isto nunca acaba, há sempre aqui algum tema. Mas já estamos aqui, já passámos algum tempo, o nosso tempo. Isto era outra conversa, não é? Estar a falar sobre o tempo. Porque ainda tenho tanto para falar. Eu estava aqui assim, vou falar, não vou falar que já é tarde, não vou falar mais nada que já é tarde. Não, fala, então fala lá, Karina, então diz lá então, que tu... Tenho uma pergunta, tu, por exemplo, nessa fase, isto é uma pergunta de teste também para mim, para eu testar a sequência do meu trabalho, quando eu faço o processo do desenvolvimento pessoal, não é? Imagina que eu te apanhava, não é? Como tu eras antigamente, completamente racional, e eu começava a trabalhar contigo numa base mental, não é? Primeiramente mental, pensamentos negativos, no momento atual, como é que tu queres estar, com tudo aquilo que o não querendo tem algo mais, não é? Mas depois, entretanto, a seguir, eu trago-te para a importância de conectares o corpo, de ouvires o teu corpo, começares a experienciar a energia, conectar a mente com o coração, já começas a sentir que existe ali, peraí, se realmente eu estou a sentir algo que eu não costumo sentir, não é? E depois então eu falo de uma essência, não falo de algo não chegar, não é? Há quem não acredita em espírito e vida além da morte, então eu falo que nós temos uma essência. Porque a nossa essência é o quê? Que eu costumo dizer. Por exemplo, isto é um telemóvel, mas este telemóvel sem eletricidade é apenas um objeto. Tal e qual como o nosso corpo. O nosso corpo sem o nosso espírito, não é? Ou sem a nossa essência, é simplesmente um pedaço de carne. Certo? Portanto, e depois trago-te este conceito. Não é? E faço-te fazer uma meditação, uma visualização, de conectares ao teu superior e vais lá acima onde tu quiseres. Como é que tu achas que quais é que iriam ser as tuas objeções? Estás a ser objeto de estudo neste momento. Quais é que iriam ser as tuas objeções? Não é? Ou achas que com este processo enquadrado desta forma iria ser fácil para ti chegares lá mais rapidamente? Porque tu chegaste lá porque percebeste que querias algo mais. Mas imagina que tinhas encontrado alguém com um processo assim. Então, olha, eu vou fazer aqui uma imagem daquilo que eu fazia na altura quando falavam comigo dessa maneira. Ok. Assim, estás a ver? Por outras palavras, isto é muita conversa e pouca coisa, estás a ver? Porquê? Porque quando tu estás a falar com uma pessoa racional, ele não entende a outra parte. Porque ele é racional. Ele só conhece uma coisa que é resultados, coisas factuais, coisas visíveis, coisas que acontecem à frente dele, coisas que ele conhece, coisas que ele entende. Quando tu o tentas levar para níveis onde ele não se sente confortável, ele é resistente. Ok? Então tens que lhe dar um murro na barriga. E a melhor coisa, e tu também já aprendeste a fazer isto, nada melhor do que fazer a pergunta certa no momento certo. E é as tais perguntas poderosas que vão fazer com que essa pessoa responda a si próprio e dê a resposta a si próprio. Porque ele sabe.
Ele sabe perfeitamente o que é que tem de fazer e sabe perfeitamente o que é que lhe está a impedir. E quando tu consegues lhe colocar a pergunta certa, é só deixá-lo responder, porque ele vai-te dizer tudo aquilo que tu tens que saber para depois o encaminhares. Porque se tu tentas levá-lo, porque tu acreditas que o caminho que ele tem que fazer é aquele, porque tu já lá estiveste e sentiste bem, mas tu sentiste bem. Tu não sabes se ele se vai bem. Então, não podes estar a forçar. Agora, como nós sabemos e já aprendemos, há formas de influenciar positivamente no sentido dessa pessoa experienciar, dessa pessoa sentir algo que no momento ainda não sentiu, que é o tal murro na barriga que faz com que a pessoa diga, espera lá, o que é isto? Eu nunca senti isto, eu nunca pensei desta maneira, eu nunca imaginei que alguma vez este tipo de coisas que eu estou neste momento a viver pudesse acontecer. E isto é o primeiro passo que essa pessoa dá a mim, que pode fazer ou não fazer. É apenas o primeiro passo. Essa é a minha experiência. Sim. Esta é a minha experiência. Não, eu fiz esta pergunta porque eu no meu trabalho, lá está, quem trabalha com o desenvolvimento pessoal, por norma, procura-nos, não é? Mas eu, quando sou contratada por uma empresa, que foi o caso daquela equipa que eu estava a trabalhar em janeiro, portanto, foi a entidade patronal, disse, pessoal, vocês agora vão todos para dentro de uma sala de aulas com uma coach de cabeleireiros, não é? Portanto, as pessoas não sabem. E eu começo lá a falar de essência. Não, eu não falo de essência no primeiro dia. Eu ponho pessoas a chorar no primeiro dia, mas de essência. E então é aqui, este é um desafio, porque não são eles que estão à minha procura. Estão a ser quase impostos que façam um processo de desenvolvimento pessoal. E eu aqui tenho um desafio acrescido, não é? Que é agarrarem 7 ou 10 pessoas, que eu limito no máximo a 10 pessoas, para conseguir ter essa proximidade para aqueles mais resistentes e mais racionais, conseguir depois levá-los a enquadrarem-se e a encaminharem por este caminho, não é? Sim. Oh, Karina, não sei se te recordas, deves-te recordar, uma das partes que mais influência tinha quando da certificação que nós fazíamos era a partilha. Sim. Não é? E porquê? Porque apesar de todos nós, ou todas as pessoas que lá estavam, estarem a experienciar uma mesma técnica ou um mesmo momento, digamos assim, a partilha de cada um era completamente diferente. Cada um experienciava aquilo de forma diferente. E é essa aprendizagem, é esse conhecer diferente de cada um, não é? E esse sentir diferente de cada um, que depois nos dá o quê? Ora, aqui está, não há uma verdade absoluta, não há um único caminho, há aquilo que cada um encontra dentro de si para ir num sentido ou noutro. E é essa abertura que, quando nós nos colocamos na posição de, entre aspas, de ajudar o outro, não é? Então temos que dar espaço ao outro. Sim. E nada melhor colocar perguntas. É colocar perguntas e a pessoa responde. Porque aquilo que ela responder pode não fazer sentido ao vizinho que está ao lado, mas ao fulano que está na outra ponta faz todo o sentido. E essa abertura começa a acontecer. E quando tu começas a falar em determinadas coisas que eles não estão habituados, a resistência baixa. Sim. Até porquê? Porque se estiverem em grupo, uns não querem dar bandeira, não é? Outros estão muito curiosos, e depois há sempre um que está lá no fundo a dizer, então eu posso falar? E pai, eu tenho uma experiência, posso dizer? Sim, é verdade. Mas é um desafio e como tu partilhaste que eras super racional, assim, como é que seria começar com este processo? Tu nem imaginas o que era racional. Eu espero que um dia a minha irmã veja estas conversas, porque a minha irmã era uma pessoa, aquilo que nós dizemos, muito zen. Uma pessoa muito à frente, assim, muita calma, muito minimalista, não é? Ela chegava cá, se pusesse ter uma esteira lá no quarto, ela ficava lá na esteira. Eu dizia, filha, desculpa lá, né? Minha caminha é minha caminha. Eu era aquela coisinha toda, né? E como eu tinha uma vida muito acelerada, andava sempre a viajar, era sempre negociações para aqui e para lá, andava sempre dentro do carro com uma mala feita, porque eu nunca sabia quando é que tinha que sair do país, andava sempre. Quando ela chegava ao pé de mim, ela tentava me acalmar o espírito e a mente. Então começava a falar comigo, calmamente, não é? E eu olhava para ela e dizia, desculpa lá, é porque não tens nada a fazer, não é? É assim, tu vais-me com essas conversas porque não fazes uma menor ideia do que é a vida.
Porque se tu tivesse que trabalhar a sério, tu sabias o que era a vida. Portanto, isto é a parte simpática, era a minha parte simpática. Portanto, imagina quando eu começava, enfim, né? E quando eu tirei a minha formação em PNL, quando acabei o último nível de trainer, um dia pego no telefone e ligo-lhe. E digo-lhe, olha, é só para dizer uma coisa, é só para dizer que eu tirei a certificação de PNL, sou trainer de PNL. E ela começa-se a rir. E eu, mas estás-te a rir, e até parece que sabes o que é isso. E a resposta dela foi, é que eu já tirei essa formação há 15 anos. E eu fiquei piroso. Eu digo assim, mas como é que é possível? Então... E eu fiquei todo enervado e a resposta dela foi, eu digo, então, e porquê que não me dissesse nada? E a resposta foi muito simples. Cada coisa tem o seu momento. E essa foi mais uma aprendizagem que eu recebi dela, de que efetivamente cada coisa tem o seu timing, cada coisa tem o seu momento e cada pessoa tem efetivamente o seu momento. E portanto, quando encontrar pessoas assim, coloca-lhes perguntas e a resposta que elas derem à pergunta que tu fizeres, se for a pergunta certa, eles saberão perfeitamente o que fazer ou não fazer. Grazie. Ok. Nuno, não sei se vamos às perguntas finais. É agora já. Karina, e essa é uma parte que eu não te disse, de propósito. Nós, no final de cada conversa, nós temos um conjunto de 5 perguntas que fazemos a todas as pessoas. Ok. E, portanto, eu vou pedir à tua capacidade de síntese para responderes às perguntas que o Nuno te vai fazer, está bem? Ok. Ok, obrigado. Então vamos lá aqui ao inquérito. Primeira pergunta. Sim. Qual é a tua ação diária que mais contribui para a tua paz interior? Respirar. Ok. Conscientemente. Ok. O que é que te leva a dizer que o que estás a fazer é o correto? A minha intuição. Muito bem. O que é que aprendeste com a última dificuldade que enfrentaste e como é que isso te fez evoluir enquanto pessoa? Eu não controlo nada. Ok? E como é que isso me fez evoluir? Estou muito mais tranquila, muito mais relaxada a aproveitar realmente o momento e cada dia. Exatamente, calma, que nada está sob controle. Exatamente. Okay. Não, nós controlamos QB, não é? Mas esta quarentena foi a minha última grande aprendizagem. É que nós não temos a nossa vida sob controle. Qual o acontecimento na tua vida que mais contribuiu para o teu sucesso atual? A PNL. Ok, descobrires a PNL. Uhum. Por último, como sabes se o teu propósito, a tua missão, é aquela que deves levar em conta? Como é que eu sei? Sinto. Ok. Sinto que estou alinhada, porque as portas estão a abrir. Ok, muito bem. Rui, rápido. Sim, isto mais concisa não podia ser. Foi o que tu me pediste, eu percebi que estava sob pressão de tempo, portanto foi tal. E uma cabeleireira da excelência é straight to the point, é para fazer cada coisa, não é? Não é nada. É para alisar. Your wish is my command, like the universe. Exatamente. Olha, Karina, eu vou aproveitar já para te agradecer o facto de estares aqui connosco, de teres aceito este nosso convite. A conversa foi muito agradável. Como eu tinha dito, nós nunca sabemos para onde é que ela vai. Sabemos como é que começa, mas depois nunca sabemos para onde é que ela vai. Mas o nosso intuito também é um pouco este, é nós conseguirmos fazer com que as pessoas que estejam aqui connosco consigam dar as suas próprias experiências e passar para todas as pessoas que nos acompanham de que cada um de nós é um ser único, é um ser maravilhoso, que tem todas as soluções dentro de si e que se deixar agora vou brincar, de historinhas, a vida pode ser muito interessante. Não é? E quero-te agradecer desde já essa tua, digamos, a partilha. Vou passar ao Nuno também para poder falar um pouco e depois dava-te a última, digamos, a palavra para tu te despedires aqui de nós.
quando nós acabarmos com esta conversa, está bem? Ninguém quer Obrigado. fazer perguntas? Obrigado. Sim, pronto, se alguém quiser fazer perguntas, ok, acabou o tempo, portanto Depois pode. não temos perguntas, pois não. Não tenho tempo para perguntas. A coisa Não, estou brincando. tão bem que nós hoje não abrimos para perguntas. Realmente a coisa hoje fluiu assim. Bom, então, da minha parte, agradecer-te novamente, dizer-te que apesar de ter gostado da conversa toda, a primeira parte onde tu fizeste, onde explicaste a ligação e a forma com que fazes o PNL e o coaching com a parte do cabeleireiro, para mim foi o meu pormenor desta conversa, sem dúvida. Obrigado por estares aqui, obrigado a todos aqueles que estiveram aqui connosco em direto e aqueles que depois vão ver posteriormente no Facebook, no YouTube. Eu queria apenas aproveitar, antes de passar para ti, para também te despedires, queria apenas aproveitar para relembrar, ficar aqui registado, que a próxima semana vamos ter uma conversa com a Sandra Veiga. A Sandra Veiga é uma professora de yoga, terapeuta de taças tibetanas e ex-empresária. E aquela história dela sair da parte de empresária e então de um setor muito, de uma parafarmácia, assim, muito ligado aos medicamentos e depois ligar-se toda à parte mais espiritual e a outra, uma abordagem completamente diferente. Acho que também vai ser uma conversa interessante, portanto, se quiserem, Sandra Veiga, dia 7 de julho, próxima terça-feira, tá bom? Obrigado a todos e Karina. Muito obrigada, adorei esta conversa, foi momentos de partilha e aprendizagem, não é? Nós ao partilhar estamos a aprender e realmente foi obrigada pela vossa presença, obrigada Bruno, obrigada Ana Rita, obrigada Marcelo, obrigada Rodrigues, obrigada Rui, obrigada Nuno por este momento, por me receberem aqui humildemente e espero ter contribuído positivamente para a vossa noite e para quem tiver depois. Portanto, muito gratidão. Obrigado nós. Obrigada. Obrigado.